vamos falar sobre o Espírito Santo traz convicção. O Espírito Santo, ele traz esta convicção para o pecador. Na última quarta-feira que nós falamos sobre a ação do Espírito Santo através do crente, ajudando o crente a orar e agindo através da vida do crente. Hoje, abra sua Bíblia comigo em João, no Evangelho de João, no capítulo 16, do versículo 8 ao versículo 11. Também eu quero pedir oração para os irmãos pelo Valdeci. Nós temos motivo de sobra, irmãos, para estar aos pés do Senhor em oração continuamente. E principalmente nessa semana, que é a semana da ceia, mas são grandes as necessidades do povo de Deus de oração e nós precisamos orar. E no período da oração, os irmãos vão ficar lendo que o Valdeci está internado, abriu uma vaga para ele no Hospital de Idoso, ele está no estado de emergência, mas eu pretendo amanhã ir lá visitar ele. Ele estava aqui aí quando eu subi, estava aqui eu fui ali e já tinha sido transferido para o Hospital do Idoso. Daí já era tarde, não deu tempo de ir lá. Mas, outro dia, amanhã, se Deus quiser, eu quero ir para lá. Evangelho de João, no capítulo 16, melhor dizendo, desculpa, capítulo 16, versículo 8 ao 11, que nos diz assim a palavra do Senhor: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque o mundo se recusou a crer em mim. Da justiça, porque eu voltei para o Pai e não me verão mais. Do juízo, porque o governante deste mundo já foi condenado. Veja que até o versículo 11, o tema do estudo de hoje é o Espírito Santo traz convicção. Ele convence os pregadores, os evangelizadores. A missão da igreja é falar, é anunciar. Mas quem vai convencer o pecador é o Espírito Santo. Você não foi convencido pelo pregador, não foi convencido pelo homem. Você foi convencido pelo Espírito Santo de Deus. Deus usou o homem. Por isso que nós temos que estar na disposição do Espírito Santo para ser usado por Ele e Ele, através de nós, poder alcançar o coração dos perdidos. E nós vemos que há muitas coisas que o Espírito Santo pode fazer no homem para despertar nele inteira convicção de suas relações com Deus. É isso que nós vamos estudar aqui. Há várias maneiras que o Espírito Santo pode agir. Às vezes pode dar um sonho, às vezes pode acontecer uma situação que foge da realidade do homem. Se nós for perguntar aqui para cada um de nós dar o testemunho de como que você se converteu, o que aconteceu na época que você se converteu, nós vamos ver que são diversas situações que houve e que nós podemos glorificar o nome do Senhor Jesus, que nem eu nem você deixou
dessas situações, nós vimos a necessidade que tínhamos de entregar a nossa alma ao Senhor Jesus. O Espírito Santo convence do pecado. Primeiro, nós vamos ver isso. A operação do Espírito Santo na vida do homem produz nele a convicção do pecado, levando-o a sentir a sua condição de perdido. Primeiro, é a convicção do pecado. Porque se nós for olhar para, eu pelo menos no meu estado, eu costumo a me inserir nesta palavra, porque é algo que eu na minha conversão foi com 20 anos de idade, 28 anos de idade, melhor dizendo. Mas eu para mim, tudo que eu praticava, tudo que eu fazia era normal, não tinha pecado, eu não entendia o que era isso. O homem natural, ele não vai entender o que é pecado. Ele faz as suas ações, mas ele não vai ver a sua condição de perdido. Mas o Espírito Santo, ao iniciar o convencimento na vida do ser humano, ele leva ele a entender que ele é um pecador e ele está perdido. Ele consegue enxergar isso através do convencimento do Espírito Santo. A iniciativa de voltar-se para Deus nunca parte do homem. Essa iniciativa de nós voltar para Deus, cada vez o nosso querer e o nosso desejo é de sempre distanciar-se de Deus, mas essa iniciativa de nós retornar para Deus não parte do homem, parte do convencimento dado pelo Espírito Santo. Jesus mesmo em João, no capítulo 6, versículo 44, ele diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Veja que nós somos levados a Cristo pelo Espírito Santo. Essa é a função do Espírito Santo no mundo, de convencer os pecadores que eles precisam de Cristo. Aí você veja que esse convencimento, muitas das vezes alguém pode ouvir e pensar: então, se eu não sou convertido, a culpa não é minha. Não, a culpa é dele. Porque o Espírito Santo, ele convence a todos, ele tenta convencer a todos, mas nem todos aceitam esse convencimento. Para eles escapar desse convencimento, dessa realidade, muitas das vezes procura o escape na bebida, procura o escape na idolatria, procura o escape em outras religiões, se apega em outras coisas, mas não quer voltar para o Deus verdadeiro. O vazio que ele sente dentro dele, e essa parte mostrando que está vazio, essa lacuna dentro do ser humano, é o Espírito Santo que mostra, dizendo que ele precisa de Cristo. Então, nós temos o livre-arbítrio, aí entra o livre-arbítrio de decidir ou não, mas ele convence a todos. Aqui nós vemos que quais os métodos usados pelo Espírito Santo para fazer o homem sentir necessidade de vir a Deus. Nós vemos que a resposta leva o homem a sentir que é pecador. A primeira necessidade, ele leva ele a sentir que ele é um pecador. A primeira coisa que o homem não salvo precisa, a fim de aproximar-se de Deus, é sentir profundamente o seu pecado. Isto o Espírito faz no homem, levando-o a considerar que é um pecador, não tanto porque peca, mas especialmente por não crer em Cristo. Nós lemos no versículo 9, que se você, na minha versão, ela diz
está o pecado. Às vezes as pessoas ficam perguntando, querendo saber o que é o pecado. Aqui nós vemos a essência do pecado, é essa incredulidade de não crer em Jesus. A essência, o pecado, existe a sua essência, que é esta incredulidade instalada no coração do homem. As outras coisas que o homem que não crê em Jesus faz, são práticas pecaminosas, aonde práticas pecaminosas são várias, mas ela não é essencialmente o pecado. São práticas pecaminosas, vício, bebida, cigarro, droga, jogo, briga, palavrões, corrupção, prostituição, isso tudo são práticas pecaminosas. Mas essas práticas pecaminosas vêm na vida e é praticada por causa da ausência de Cristo. E essa ausência de Cristo, que é gerada por causa da incredulidade, isso que é a essência do pecado na vida do ser humano. Essa incredulidade. Então ele precisa de ser convencido do pecado porque não crê em mim. Então ele passa a crer em Jesus. Ele fala, não, se eu não estou com Cristo, eu estou no pecado. Eu sou um pecador quanto mais praticante. Agora, muitas pessoas dizem que nós, e esta é a realidade, que somos pecadores, mas pecadores arrependidos. Existem os pecadores praticantes e os pecadores arrependidos, que nós arrependemos e alcançamos o perdão de Deus. Agora nós andamos na santificação com Cristo Jesus, mas somos pecadores arrependidos, e os que não têm Cristo ainda estão pecadores praticantes. E nós vemos que esse primeiro método é de olhar e ver que a incredulidade dele está gerando nele um pecado, é o núcleo do pecado. Quando nós olhamos para outra parte eu quero ver se eu consigo achar, que eu não marquei aqui, mas parece que é 12:36, parece. Vós morrereis nos vossos pecados se não crede que eu sou. Jesus, ele está falando para o povo, qualquer coisa, se não for, os irmãos podem olhar aí na concordância, de vós morrereis nos vossos pecados, se não crede que eu sou. Aí vocês vejam para mim. Mas vamos seguir em frente. O irmão que achar aí, me diga onde ele está. João 8:24. João 27. 8:24. É em João 8:24. Foi por isso que eu disse que vocês morrerão em seus pecados, pois a menos que creiam que eu sou lá de cima, morrerão em seus pecados. Então, se não crê que Jesus, aqui ele refere na versão que eu sou lá de cima. Na outra, na versão que está a Bíblia Almeida atualizada, diz
morrerão nos vossos pecados, se não crerem que eu sou. Aí esse eu sou, você vai olhar dentro da Bíblia, quando Moisés pergunta para Deus o nome dele, o que Deus fala? Diga que o eu sou te enviou. O eu sou. Então, Moisés estava perguntando para Deus o nome dele, porque naquela época, o costume dos deuses, da crença do povo, era que conforme o nome de Deus, Deus agia. Veja que tinha vários deuses no Egito, e todos os deuses que tinha no Egito foi punido. Baal, por exemplo, era considerado o deus da fertilidade. Baal Zebub era deus da moça, e Baal Berite era deus dos rios e assim por diante. Mas quando nós observamos que Jesus fala, se não crê que eu sou, se não crê que eu sou o Filho de Deus, se não crê que eu sou o enviado para nos salvar, morrerão os vossos pecados. Então, essa ausência de Cristo, se alguém perguntar para você, porque para mim já perguntaram o que é pecado. Eu falei, o pecado é não crer em Jesus. Como assim? Eu falei, não crer em Jesus é pecado. Não, mas então quer dizer, eu falei, não, você não confunde práticas pecaminosas com pecado. Porque se você tem Cristo, você não vai praticar o pecado, tem Cristo e a presença do Espírito Santo na vida, você não vai praticar essas coisas. Você vai estar ausência dessas práticas pecaminosas, porque a santidade está em você, Cristo está em você. Então, se Cristo, a partir do momento da nossa crença e da nossa união com Cristo, a essência do pecado sai da nossa vida. Aqui nós vemos que, para despertar a consciência do pecador, a ação do Espírito Santo, o Espírito Santo pode lembrá-lo do fato de que tem uma natureza depravada, porque o pecado foi transmitido a toda a raça humana, quando da queda do homem no Éden. Então, no momento da queda, todo o ser humano recebe essa contaminação, esse pecado, essa depravação pecaminosa, o estado pecaminoso. Em Romanos, capítulo 3 e 23, diz que todos foram destituídos, em Adão todos pecaram, e todos foram destituídos da glória de Deus, mas sendo restituídos novamente, gratuitamente, pela fé no sangue de Cristo. Então veja que todos foram destituídos da glória de Deus. Nós fomos destituídos, então toda a humanidade. Então essa consciência dessa depravação, ela vem através do Espírito Santo. E muitas das vezes o homem procura dizer a qual época que o ser humano começa a estar no estado de perdido. Qual época? Quando nós olhamos que dentro da condição da humanidade, através da queda de Adão, se todos foram destituídos da glória de Cristo, da glória de Deus, então toda a humanidade já nasce debaixo dessa condenação. Se não tiver Cristo na vida, a partir do momento da aceitação de Cristo, aí é restituído novamente na glória, e daí vem a santificação da sua descendência. Por isso que a descendência dos salvos, ela já nasce debaixo da bênção da salvação, debaixo dessa proteção da salvação, que está em Cristo Jesus. No momento da razão, a criança precisa entregar a sua vida a Jesus, porque Jesus não tem neto, ele tem filho. E é por isso, mas no período da inocência dos filhos dos crentes, se eles partirem nesse período da inocência, eles vão para o céu, porque a proteção da salvação está através da sua vida em Cristo, com Cristo Jesus e vem essa proteção. Agora, no momento em que da
atinge a idade da razão, é preciso haver essa decisão. E quando nós vemos que a raça, essa consciência do pecado, só o Espírito Santo pode construir no ser humano e mostrar para ele esta realidade. Para a outra, constrange-o a admitir a insensatez de trilhar o caminho do pecado e morrer sem Cristo. Imagina, irmão, que esse convencimento do Espírito Santo, ele mostrou para mim e para você, que nós fomos constrangidos, nós fomos levados, esse constrangimento não é como se tivesse um promotor acusando nós, aquele acusando você é isso, você é aquele outro, colocando um monte de culpa em nós, não, é mostrando a necessidade que nós precisávamos de Cristo. E nisso Jesus, o próprio Espírito Santo trabalha ainda na vida de todos os perdidos. Muitas das vezes nós não entendemos quando você prega, eu cheguei a pregar para algumas pessoas, a pessoa dizia assim, não, eu creio em Jesus, eu creio. Eu dizia assim, mas você quer aceitar Jesus agora? Não, acho que vou deixar para mais tempo, para depois. Mas aí eu dizia, mas esse só dizer que crê não está salvo. Você precisa demonstrar nas suas ações. A pessoa continuava na sua prática pecaminosa, no seu estado. Então, é preciso ter essa realidade de ação. E isso levou a nossa vida dentro dessa postura de realidade, que nós vamos ver mais para frente, em outro dia, a santificação. Aqui nós vemos que esse constrangimento que o Espírito Santo faz é uma convicção do maior pecado, que é o de não crer em Cristo. E a partir do momento que essa convicção chega forte pelo Espírito Santo de Deus, ela vai provocar alguma coisa em nós. Ela provoca alguma coisa no ser humano. Coloca essa necessidade. É nesse sentido que o Espírito Santo convence o homem do pecado. Contudo, o Espírito Santo não faz isso como quem acusa, conforme eu já falei. Ele não vem acusando, ele leva uma convicção amorosa. No quarto item aqui, quarta situação que o Espírito Santo usa, ele enternece o coração do humano, ele quebranta esse coração do humano, ele constrange, ele leva esse coração a enternecer, a ficar pensativo, a sofrer não um remorso, mas a sofrer um arrependimento do seu estado. E muitas das vezes é a realidade do Espírito Santo continuar trabalhando na vida do crente, mostrando essas situações. Porque quantas vezes você já quis fazer alguma coisa, você não precisa me dizer, já quis fazer alguma coisa e não fez. A sua mente ficou trabalhando ali, e depois você, não, mas isso não está certo, isso não dá, isso não está certo. E você retrocedeu de praticar, de fazer. Então, esse trabalhar é o Espírito Santo. Aqui nós vemos que, porém, a convicção produzida pela ação regeneradora do Espírito Santo é sempre diferente quando a convicção não raramente leva a pessoa a sentir-se no estado miserável. Não é esse
convicção que continua rejeitando o Filho de Deus, não é ainda a real convicção do Espírito Santo. Essa convicção, porque se você olhar dentro da Bíblia Sagrada, quando já leu o livro de Juízes? Pois é, vocês viram ali que o povo de Israel estava vivendo num ciclo pecaminoso. Eles iam para a opressão por causa dos seus pecados. Deus levantava um juiz, eles voltavam para Deus, e quando aquele juiz morria, eles voltavam de novo a praticar tudo de novo, o que estavam praticando, e daí caía de novo na opressão. Então eles estavam vivendo num ciclo pecaminoso, e muitas das vezes, irmãos, o ser humano pode entrar nesse ciclo pecaminoso, quando ele não está ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus, fica dando volta nas suas práticas pecaminosas, se arrepende, aí vai, passa, depois torna para de novo, se arrepende, vai e volta de novo, e assim por diante. O crente ele tem que andar em linha reta, por mais que sabemos que estamos vulneráveis, mas é em linha reta, porque é para isso que o Espírito Santo nos chamou, para andar para frente. Aqui nós vemos que o Espírito Santo convence da justiça, a primeira coisa do pecado, da necessidade de Cristo, mostrando que a incredulidade, a ausência de Cristo na nossa vida, é a essência do pecado, e é por isso que aí também nós entramos, deixa eu abrir aqui um parênteses, por que nós temos que estar em constante comunhão com Cristo? Para não cair em tentação, porque quem nos livra do mal é Cristo, é Deus Pai. Veja na oração do Pai Nosso, não nos induz à tentação, ali é não nos deixe cair em tentação. Não é que Deus vai nos induzir a ser tentado, não, Deus não vai fazer isso, mas é que se nós ficar ausente dele, o que acontece? A ausência dele vai levar a ficar nessa ociosidade e cair no pecado. Por isso que o crente tem que estar em contínua oração, contínua leitura da palavra de Deus, jejum. Às vezes, quando se fala para alguns crentes, fala em jejum para ele, vai perguntar o que é isso? Não sabe nem o que é, só sabe de jejum só para tirar sangue. Quando o médico diz, você tem que ficar das 19 até as 7 da manhã sem comer nada, em jejum absoluto, nem água. Aí ele fica, mas um jejum em consagração a Deus, ele não sabe nem o que é isso. Aí, nós olha dentro da Bíblia Sagrada, nós vamos entender o porquê que Moisés não entrou na terra prometida. Todos sabem que foi porque ele feriu a rocha. Ele não entrou na terra prometida porque ele feriu a rocha. Mas quando você olha na situação de Moisés, ele não deu ouvido àquilo que Deus falou para ele. Ele foi baseado na sua experiência. Ele não, já que da outra vez foi para mim ferir a rocha e saiu água, então vou ferir também. E Deus falou para ele, não fere, fala com a rocha. Porque tem de crente nos dias de hoje andando só na experiência do passado. Eu fiz isso e deu certo naquela vez, mas deu certo. Esquece de estar em constante comunhão com Deus na oração. A oração é só para café, tomar um café, só para almoço, janta e assim por diante. E dormir já hora só com um joelho só. Senhor, ele vai deitando.
nós devemos ter os nossos períodos de oração constantemente. Sempre na nossa vida nós devemos nos esforçar para orar, para ter comunhão com Deus. Existe um Spurgeon mesmo, ele dizia que ele dobrava o joelho para orar, enfraquecido, mas quando ele levantava da oração, ele levantava como um leão. A oração fortalece os crentes. Vamos seguir em frente aqui. O Espírito Santo convence da justiça. O Espírito Santo também convence o mundo da justiça de Cristo. Veja que isso acontece quando a iluminação do Espírito Santo habita o pecador. Haver o contraste entre os seus atos adversos e a justiça de Cristo. Não há mais lugar para a penetração de desculpar todos os aspectos dos atos de justiça de Cristo, constitui reprovação ao pecador, ao mesmo tempo em que evidenciam a total inocência do Salvador. Se você olhar em Cristo Jesus, o próprio Pilatos disse: não vejo nele crime algum. O próprio Pilatos disse. E ele pensando que iria escapar da justiça, pegou, mandou trazer uma bacia com água, lavou a mão, como que diz: ó, estou limpo. Mas não, o próprio Cristo disse para ele: aquele que te entregou tem mais pecado que você. Mas ele também foi responsável pelo seu ato de entregar a Cristo, mesmo sabendo que Cristo era inocente. Mas por que Cristo teve que ir para a cruz? Então veja, essa iluminação, essa clareza, esse entendimento que o que levou Jesus Cristo para a cruz do Calvário foi o meu pecado e foi o teu pecado, foi o nosso pecado. Ele foi pendurado no madeiro pelos nossos pecados, não pela sua transgressão. Aí veja, irmãos, que esta justiça de Cristo, ele levando o nosso pecado para que eu e você pudesse ser santificados na presença de Deus. A justiça dele foi transferida para nós e o nosso pecado foi transferido para ele na cruz. A inocência do Salvador. Aqui nós vemos que os inimigos de Jesus acusaram-no de grandes pecados, mas a sua ressurreição de entre os mortos provou incontestavelmente a sua justiça. O Espírito Santo leva o pecador à certeza de que Cristo nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça. Vamos ler lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. 1 Coríntios, capítulo 1, e versículo de número 30. E nos diz assim a palavra do Senhor: pois por iniciativa de Deus, que Jesus foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus, que se tornou a sabedoria de Deus em nosso favor, nos declarou justos diante de Deus, nos
nós tornamos livre e liberto do pecado para servir a Cristo, para ser servo de Cristo agora. E com esse aí eu quero ler também o versículo 31. Portanto, como diz as Escrituras, quem quiser orgulhar-se, orgulhe-se somente no Senhor. Quem quiser gloriar-se, que gloriar-se, se vangloriar é a mesma coisa de orgulhar, é somente no Senhor. Se nós somos salvos, se nós temos aí a nossa vida santificada na presença de Deus, a nossa consciência tranquila, saber que o nosso destino é o céu, esta certeza que nós vamos para o céu com Cristo, esta paz com Deus, não é de nós se achar, eu sou, porque eu me converti, irmãos, com 28 anos de idade, em 99, e com 3 meses já comecei a pregar a palavra de Deus, 3 meses de conversão, comecei a pregar, comecei a ensinar, fui para o estudo de faculdade e assim por diante, mas eu não vejo isso da minha mérito, da minha parte. Tudo isso eu tributo à glória a Deus, porque foi Ele que tomou essa iniciativa a meu favor, Ele que me conduziu para isso. Eu não tenho mérito nenhum em mim sobre isso. E às vezes as pessoas acham, se incham, tudo, acham que o mérito é dele. Não, o mérito é nosso, não, irmão. Nós não temos mérito nenhum, não participamos de mérito nenhum, de nós ser crente fiel a Deus. É a nossa obrigação, porque Ele nos capacitou para ser fiel a Ele. Não é nosso mérito, é Ele que nos colocou nessa posição de capacitação para servir Ele com fidelidade. Aqui nós vemos que, vamos ler também, alguém lê para mim, Êxodo 34, versículo de número 7. E nós não podemos discordar que Deus não tem o culpado por inocência. Alguém pode ler? Êxodo 34, versículo 7. Veja aí, ao culpado Deus não tem por inocente, mas Ele também guarda a misericórdia e beneficia todos aqueles que se arrependem. Por isso que o culpado aí, irmãos, é aquele que não retrocede, que não retrocedeu, que não se arrependeu, que não creu em Jesus, que não abraçou nessa justiça de Deus. Veja que eu estou no número, não isso. Quase que eu começo a ler número aqui só para porque às vezes o versículo é longo e daí a gente acaba esquecendo algumas partes do que foi lido, mas mediante a palavra de Deus, eu vejo Êxodo 34, 7, versículo. Cubro de amor 1000 gerações. O amor de Deus, a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus em prática, é o amor, a misericórdia é o amor de Deus em prática a favor da humanidade. Alcança até 1000 gerações, por isso Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho vivente, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então veja, que
Aqui veja que e perdoa o mal, a rebelião e o pecado, contudo não absolva o culpado. O culpado Deus não tem por inocente, que é aquele que não se arrepende. Todo esse que não se arrepende está com culpa diante de Deus e não vem para a justiça de Deus que está em Cristo Jesus. Pode buscar justiça na penitência, pode buscar justiça no sacrifício humano, pode acender vela, pode fazer o que for. A justiça é mediante Cristo Jesus, a justiça que foi feita no Calvário. Esta é a justiça que nos traz a santificação na presença de Deus e ser aceito diante de Deus. O Espírito Santo convence do juízo. Finalmente o Espírito convence o homem do julgamento, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Essa foi a explicação de Cristo quando o Espírito Santo viesse, iria convencer nós destas coisas, da justiça, primeiro do pecado, da justiça e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Satanás tem sido um tirano, transtornando os homens em todas as fases de sua existência, induzindo-os a todas as práticas corruptas. No Calvário, Cristo ganhou a vitória sobre o diabo, estando apto, portanto, a libertar os homens disto. O pecador é convencido de duas maneiras: tendo certeza de que na prática do pecado não escapará do juízo de Deus. Se ele permaneceu pecador na prática do pecado, ele não vai escapar do juízo de Deus. Na segunda, crendo na declaração de Jesus: quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Está lá em João capítulo 5 e o versículo 24. Quem ouve as minhas palavras e crê, eu estou falando a palavra de Jesus, né? Quem ouve a palavra de Jesus, quem ouve as minhas palavras, Jesus diz, e crê, ele tem a vida eterna. Essa certeza, irmão, isso que nos dá prazer de ser crentes. Eu costumo dizer o seguinte, que é uma frase de Spurgeon, que disse. Ele disse: Senhor, se eu te servir somente com medo do inferno, deixe que eu queime nele. Senhor, se eu te servir somente para ir para o céu, deixe eu fora dele. Mas se eu te servir, Senhor, porque o Senhor fez por mim na cruz do Calvário, por amor, se é por amor pelo teu trabalho na cruz do Calvário que eu estou te servindo, permita-me que quando o Senhor voltar, eu possa ver a tua face. Porque escrito está que assim como Ele é, nós o veremos. Mas Ele nos amou primeiro, e por isso nós devemos amar Ele. Então veja que até nos servir a Cristo, vendo todo esse trabalho, tendo essa convicção, nós não podemos estar motivados em servir a Cristo somente para ir para o céu. Nós temos que estar motivados em servir a Cristo pelo amor que Ele demonstrou por nós, deixando a sua glória, vindo desse mundo, morrendo na cruz do Calvário, sem culpa nenhuma, transferindo a sua
servir a Cristo por amor. E se é levado a servir a Cristo por amor, por isso que o cristianismo genuíno, que mostra a realidade do pecador e a necessidade que ele tem de Cristo, e não vai ganhar com esse Cristo, o crente pode passar qualquer provações na vida que ele não vai desistir de Cristo. Se ele tiver dinheiro, ele vai seguir a Cristo. Se não tiver, ele vai continuar servindo. Se ele tiver saúde, ele vai servir. Se ele não tiver saúde, ele vai continuar servindo a Cristo a si mesmo. É por isso que ele nos chamou para servir a Ele. Ele mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo foi vencido por Ele. Então esse bom ânimo é para estar em nós. Aqui nós vemos, faz parte do ministério do Espírito Santo, convencer o homem de que ele é possível ficarem livre da tirania de Satanás. Porque para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, Jesus, ele se manifestou para que as obras do diabo fossem destruídas. E, mais uma vez, eu lembro, as redes sociais aí estão mostrando o início de ano, né, irmãos, como que está. Pensam que bom que fosse, irmãos. Sabe que até eu gostaria que fosse assim, mas não é assim. Eu gostaria que 12 dias bastasse para nós viver uma vida tranquila por 12 meses. Seria tão bom nós orar 12 dias, ou então fazer uma ênfase de 12 dias e ficar colhendo 12 meses. Mas não, nós temos que ouvir o que está escrito: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Dá-nos hoje. Todo dia nós temos que pedir para Deus. Todo dia nós temos que conversar com Deus. Dá-nos hoje, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Será que esses homens não leram a oração do Pai Nosso? Eu fico pensando, será que não leram? Será que não entendem o que a Bíblia está dizendo? Estão induzindo, e glória a Deus que vai para o YouTube daqui a pouco. Estão induzindo muitos crentes ao erro, adorar a Deus pelo erro. Jesus, ele disse: um cego guiar outro cego, o que acontece? Ambos cairão no mesmo buraco. Estão produzindo os crentes que querem só para ganhar com Deus e não ter fidelidade com os céus. Vamos seguir em frente aqui, que nós já temos, vamos encerrar só nessa parte aqui hoje. Nós vamos, na próxima quarta-feira, vamos falar sobre o Espírito Santo que produz regeneração, o novo nascimento, na próxima quarta-feira. Mas hoje, nós já vamos encerrar, faltam 10 minutos. Nós vamos, quem quiser tomar uma aguinha, vai tomar uma aguinha. Quem quiser ir no banheiro, vai. Depois nós vamos orar. Os irmãos que puderem ficar conosco para orar, nós vamos orar. Vamos ficar em pé, irmãos. Eu quero pedir, irmã Ana, vem fazer esta oração, irmã. Irmã Ana vai fazer esta oração para nós encerrar esse período de culto. Não sei se alguém tem uma necessidade, irmão, específica que queira comunicar nesse período de oração. Eu preciso de mais sabedoria do céu. Deus, nossas de oração, Senhor, mestre, vai estar percebendo. Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos diante de Ti e pedimos a Sua graça, a Sua misericórdia sobre nossas vidas, Pai.
Ó Deus poderoso, perdoa nossas falhas, nossas iniquidades, Senhor, para que a nossa oração não seja impedida de chegar até a Ti, Pai. Pai, eu coloco a Tua igreja, Senhor, os Teus filhos que aqui estão, Pai. Eu não conheço o problema de cada um, Pai, mas o Senhor sabe que eles se manifestaram. Ó Deus Santo, Deus amado, entra, Senhor, na causa dos Teus filhos, Pai Santo, Pai amado, dando vitória. Ó Deus poderoso, ó Deus de misericórdia, alcança, Senhor, suas famílias, suas casas, seus parentes, Pai querido, Pai amado. Repreende, Pai Santo, Pai amado, todo espírito de confusão, de briga, de miséria, de pobreza, Senhor. Ó Deus poderoso, Deus de misericórdia, dá vitória para os Teus filhos, Pai Santo, Pai amado. Ó Deus, abençoa aqueles que estão passando por necessidade, Pai Santo, Pai amado. Abençoa as famílias enlutadas também, Senhor, meu Deus e meu Pai. Consola seu coração, Pai querido, Pai amado. Ó Deus Santo, Deus amado, abençoa Teus filhos e as Tuas filhas que aqui estão, ó Pai. Nós Te louvamos e Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, e assim nós Te louvamos em nome de Jesus.